assim, observar esses padrões internos aí de comportamento é importante, por quê? Porque senão a vida não muda. Tá sempre, a história se repete. Por exemplo, vamos agora dar um exemplo aí relativo a trabalho. Vamos dizer que a pessoa tem essa coisa de querer provar que pode, querer provar que consegue, querer provar alguma coisa para alguém, etc. E aí, por conta disso, ela tem uma condição no trabalho, uma capacidade de trabalho que é desse tamanho. Só que ela, como quer provar alguma coisa para alguém, ela se coloca com a capacidade desse tamanho aqui. Não adianta que não vai conseguir sustentar, né? Porque uma coisa é a pessoa ser capaz ou ser incapaz. Outra coisa é os limites que existem. Hoje em dia, ainda mais no mundo dos negócios, né? Das empresas, se tem muita manipulação no sentido de dizer assim, não, funcionário hoje ele tem que ser multitarefa, ele tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, entendeu? Isso aí é conversa fiada. Isso aí é o quê? Eu não quero, a empresa não quer gastar com contratando mais gente, então pega aquele que faz e senta o chicote em cima para ele fazer cada vez mais. Aí fica essa historinha de você tem que ser multitarefa, né? Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, cara, você tem que fazer a sua tarefa e bem feita. Outras tarefas têm que ser feitas por outras pessoas. Não que você não saiba fazer ou que você não consiga fazer, mas você pode fazer até mais de uma tarefa, mas dentro do seu limite. Hoje em dia, está se jogando isso vamos dizer assim, está se jogando isso para a galera e dizer que se a pessoa não consegue fazer mais de uma atividade é porque ela é incompetente. E aí a pessoa quer ficar se provando. Mas, cara, é humanamente impossível você, numa função, exercer várias funções. Se for ver a história da empresa, às vezes a empresa tinha mais cargos, tinha mais pessoas trabalhando, foi enxugando, foi diminuindo e botando uma pressão absurda nas pessoas que ficaram lá. Então, assim, e se a pessoa dentro dela tem essa questão de limitação, né? Quer dizer, a questão de não colocar limite, aí lascou, cara. Porque aí mesmo é que vão deitar, o chicote vai deitar e rolar em cima, entendeu? E a pessoa vai aceitar a chicotada de boa. Por mais que ela fique estressada e tal, mas dentro dela tem, ela precisa provar alguma coisa para alguém, entendeu? Então, ela vai aceitar aquilo. Então, essa carta aqui da Roda da Fortuna, ela pede para a gente enxergar esses padrões internos, ver que a culpa, que o problema não é do outro, né? Porque se eu tenho essa capacidade e voluntariamente me coloquei nessa capacidade, aí o que eu plantei? Eu plantei isso aqui para frente. Então, lá na frente, eu vou ser sempre cobrado daquela minha capacidade lá que eu já desempenhei. E aí, se eu já estou perdendo as forças, já não estou mais por estresse, não estou mais aguentando manter esse padrão, aí a culpa é do chefe que está muito rigoroso, ou do trabalho que está muito pesado, mas é porque eu lá atrás já me coloquei um padrão aqui, quando eu devia ter colocado aqui. Né? E aí, quando a gente vai aqui para a carta número 5, que é as influências do passado, vai um pouco dessa coisa aí, desse olhar para trás, né? Porque aqui saiu a carta do Nove de Ouros, né? Nove de Ouros, dentro do tarô mitológico, é uma carta que muito positiva, né? A carta de a pessoa está extremamente satisfeita com si mesma, né? Aqui Détalo está satisfeito com o trabalho que ele desenvolveu, né? E os frutos que ele colheu, tanto que ele está aqui com a mão aqui assim, né? Super satisfeito. Mas dentro desse jogo aqui, nesse contexto, o que essa carta significa aqui? Ela significa que às vezes a pessoa está muito presa a uma situação do passado, né? De repente, vamos dizer, aquela pessoa que o passado tinha posses, tinha dinheiro e tal, e hoje em dia está numa situação diferente. Então a pessoa às vezes se prende muito àquilo que ela tinha, né? E isso impede ela de hoje, se ela não tem, impede ela reconstruir
o caminho dela hoje, porque ela está muito presa com o que ela tinha lá atrás. Ela está muito presa, às vezes, com os frutos lá de trás. Se a pessoa aí volta nesse caso aqui da limitação. Se a pessoa colocou um limite aqui, ela está presa nesse limite aqui. Hoje que ela não tá, já não tem mais gás para entregar isso aqui, ela fica olhando para trás dizendo assim, não, mas eu entregava, como é que eu não entrego agora? É porque agora o negócio cansou, entendeu? A energia está diminuindo, né? Então, assim, é olhar para o passado e ver que o passado, o que passou, o presente não é igual ao passado. Então, a situação de hoje é uma situação que é a situação de hoje. Que se você se prende, mas lá era assim, lá eu tinha prosperidade, lá era bom, lá eu conseguia fazer tudo. Lá, esse exemplo aí que eu dei, lá na carta do julgamento, né, da pessoa que com 60 anos achou que ia morrer, que tinha que morrer porque não ia ficar mais velha. Aí hoje o que acontece? A pessoa está reclamando, mas antigamente eu conseguia varrer a casa, eu conseguia fazer comida, etc e tal, e hoje eu não consigo. Você não consegue por quê? Aí tem que se investigar, analisar a situação para ver o que eu plantei para estar colhendo isso aqui agora. Aí quando você vai ver, você vê aqui, saíram duas cartas que falam de destino. O julgamento, aqui, ó, julgamento, e a roda da fortuna. Elas falam de plantar e colher. Né? A pessoa analisar, ela plantou lá que ia morrer com 60 anos, 61 anos, está colhendo isso. Né? Observar isso. E quando a gente vê aqui a influência do futuro, você vê, saiu também a carta do naipe de ouros, e aqui é a situação que Dédalo está anterior a essa aqui. Né? Aqui, Dédalo está chegando na corte do rei Minos, deixa eu aumentar, está chegando na corte do rei Minos, ele saiu de Atenas, né, porque ele matou o sobrinho dele, e acabou pelo crime sendo expulso de Atenas. Então ele teve que sair de lá, e aí ele chegou na corte do rei Minos e pediu abrigo, né? E ele foi aceito pelo rei, né? Tanto que depois ele construiu aquele labirinto do Minotauro, né? O famoso labirinto do Minotauro foi ele que fez. Então aqui, isso aqui dentro do jogo, o que está mostrando? Está mostrando que já teve um passado próspero, teve situações lá atrás, mas hoje está no recomeço. Hoje está começando do zero, entendeu? Não adianta ele aqui querer estar nessa situação aqui, porque isso aqui é uma coisa que ainda vai acontecer nesse caso aqui, ele ainda vai chegar nesse ponto. Por enquanto não está. Então é questão de se analisar e ver que assim ainda está. É uma carta que mostra, fala sobre novas etapas, novos inícios também, e fala muito sobre generosidade, porque aqui o rei generosamente acolhe ele. Então a pessoa pode estar aí, se for uma questão financeira aí, que antes tinha prosperidade, perdeu dinheiro e tal, hoje a pessoa pode estar numa situação de ser acolhida por alguém, de alguém generosamente está dando um trabalho, está dando uma oportunidade para a pessoa, para que ela possa se reconstruir, mas ela tem que olhar esse padrão aí de não respeitar os próprios limites, senão com o tempo ela vai acabar chegando na situação que está hoje. Né? A situação é o padrão se repetindo. E aí quando a gente vem aqui para a carta número 7, que é a posição atual da pessoa, né? Uma extensão aqui da carta 1, né? Dos limites, aqui vem a carta da torre, que é a carta da destruição dos velhos padrões, né? Aquela carta que a aparência cai, né? As máscaras caem e a gente vê a realidade. Você vê aqui, ele volta aqui no 2, ó. A Psique, ela viu quem era Eros, ela viu a realidade e foi pedir a Afrodite que pudesse se reconciliar com ele. Então, assim, enxergar, aqui nessa carta mostra, a pessoa está num processo de destruir velhos padrões que tem a ver aí com essa coisa aí da limitação, para começar um novo ciclo, para começar uma nova caminhada. Mas para isso tem que destruir o que está atrás. Isso aqui que passou, passou. Tem que ficar para trás. Acabou, desmorona. Agora vai começar de novo, né? Está se plantando o que colheu. Então vamos colher e vamos fazer. E aí quando a gente vai aqui para a carta 8,
que é a carta que mostra assim como a pessoa é vista, né, pelos outros, né, o ambiente externo aqui da situação. A gente vê aqui o 3 de espadas, que ele fala sobre, é uma carta que está ligada muito a ressentimento, entendeu? Porque assim, aqui aparece o rei Agamenon, né, sendo assassinado pela esposa dele, pelo amante dela, porque ele tinha sacrificado a filha para poder lutar lá na guerra de Troia. Então a esposa ficou muito magoada, ressentida com ele de ter sacrificado a própria filha, ele enganou ela, e com isso ela com o amante combinaram e assassinaram ele. Então assim, essa carta mostra que essa questão da limitação, a pessoa é vista de fora como alguém, uma pessoa magoada, uma pessoa que traz dentro de si muito ressentimento. Esse ressentimento pode ter a ver com essa questão lá de trás, de precisar provar alguma coisa para alguém, precisar provar a própria capacidade, né? Pode ter a ver com essa questão, mas aqui nessa carta ela está numa situação que assim, a cura já é possível, né? Ajustar essa questão aí das limitações, de aceitar o destino, aceitar o que colheu, o que plantou, já é possível. Por quê? Porque já veio aqui para a consciência, já tá aberto, né? Já está às claras aqui a situação que aconteceu e assim já está no caminho de resolver esse ressentimento, resolver essa mágoa que está criando esse padrão aí na vida da pessoa. E quando a gente vem agora aqui para a carta de número 9, que é esperanças e temores, né? Aqui é uma carta extremamente positiva, porque é o casamento de Eros e Psique. Então isso aqui mostra uma, vamos dizer assim, uma reconciliação, porque também assim como aqui a carta 2, ó, que é do signo de copas, do naipe de copas, ela fala do sentimento, das emoções. Aqui ele fala também, mesmo naipe, de uma integração também das emoções, né? Você integrar aquilo, aquela questão do passado, aquele comportamento, né? E isso trazer uma perspectiva positiva no futuro, a partir do momento que integrar essa questão emocional que está comandando a vida da pessoa aí, que não respeita os próprios limites. E aí, quando faz essa integração, olha quem aparece na última carta, carta 10, que é o resultado final, né? O Sol, que é o deus Apolo, né? É o deus da clareza, né? De você enxergar os padrões. Então, assim, se a pessoa seguir essas orientações, procurar enxergar esses padrões, ela vai chegar num estado de clareza de saber, então eu faço isso por causa disso. Eu trabalho mais horas do que eu deveria trabalhar por conta de querer provar que eu sou melhor, que eu sou bom, entendeu? Então, essa clareza é uma coisa assim libertadora, né? Porque quando você vê, que é aquilo que eu já falei, a pessoa ela não é desse jeito, ela está desse jeito por conta das vivências que ela teve agora. Quando ela descobre quais são essas vivências, ressignifica as situações, ela consegue ter mais clareza para seguir o caminho. Agora, como é que você vai, né? Que questão é essa que trouxe a limitação? Né? Que questão é essa? Qual era a questão do passado que tinha uma situação próspera e agora está no começo, que depende da generosidade da pessoa, de uma outra pessoa? Qual é esse padrão aí que deve ser destruído? Qual é o ressentimento que tem? Qual foi a situação que trouxe? Então, isso tudo que decorre aqui desse jogo, deixa eu botar o vídeo aqui para o meio, tudo isso que decorre aqui dessa abertura, né, para entender quais são essas questões para poder modificar, é o que eu trato dentro da terapia que eu desenvolvi, que é a terapia tarológica. Nessa terapia, ele é um trabalho de autoconhecimento, onde a pessoa vai, com o auxílio do tarô, a gente usa o tarô como uma ferramenta de análise, uma ferramenta de apoio, né? Você vê, o tarô traz uma questão
ele sempre traz a questão que já está pronta para ser olhada pela pessoa, né? Se a pessoa quiser, com honestidade, né, mudar, né, porque a pessoa precisa perceber que para ela mudar, para ela ser feliz, o mundo não precisa mudar. Os outros não precisam mudar. Quem precisa mudar é ela própria, porque a vida dela, voltando lá na mecânica quântica, a pessoa cria a realidade dela. Se ela cria a realidade, ela vai criar de acordo com os padrões internos que ela tem. Intelectualmente ela pensa uma coisa, mas se lá dentro tem outras crenças, outra visão de mundo, ela vai criar a realidade em cima daquilo que está lá, que ela acredita, né? E não do que ela adquire aí de conhecimento intelectual. Porque o que comanda a gente é o que está, são os nossos padrões, né? Então, assim, a terapia que eu desenvolvi, ela utiliza o tarô, né? O tarô vai trazer a questão que deve ser trabalhada. Isso é uma terapia que é semanal. A gente se encontra uma vez por semana, encontros online, assim pelo Skype. E aí o tarô traz a questão que a gente vai analisar e ao longo dos atendimentos, das próximas semanas, a gente vai desenvolvendo isso até para a pessoa poder, dentro do trabalho terapêutico, perceber qual é a questão que levou ela a ultrapassar os seus limites, né? Qual é a questão que levou ela a plantar o que ela plantou e agora está colhendo? Como é que ela pode mudar isso? Como é que ela pode mudar esse padrão? Então, tudo isso é feito dentro desse trabalho de autoconhecimento. Não é aqui, tem que ficar bem claro, esse trabalho não é uma consulta de tarô, porque a consulta de tarô ela tem uma outra finalidade, um outro objetivo, né? Geralmente essas consultas são feitas de 6 em 6 meses, de 3 em 3, onde se coloca uma questão abrindo o tarô de acordo com os métodos que são N métodos que existem para você abrir o tarô, mas não é um trabalho que busca analisar a fundo essas questões, que para analisar a fundo tem que ser dentro de uma terapia, dentro de uma coisa que tem uma periodicidade, né? Esses encontros semanais são por conta disso, são encontros de 1 hora, né? Onde a gente, no primeiro encontro, tem essa abertura do tarô, né? A gente vai analisando o que vai vindo ali, e nos próximos encontros a gente bota o farol lá, bota o foco em cada uma dessas questões que as cartas trouxeram, para que a gente possa analisar e a pessoa consiga fazer aquilo que dá angústia em muita gente, né? De você sabe como deve agir e não age. Você sabe o que você não deveria fazer, mas mesmo assim você faz. Por quê? Porque isso está sendo orientado por um padrão interno, né? Aquela pessoa que quer emagrecer, aí já fez tudo quanto é dieta, já estudou todos os livros, já fez todas as metodologias e não consegue emagrecer. Ela começa a dieta, o protocolo novo, começa, emagrece, para. Começa, emagrece, para. Começa, emagrece, para. Aí engorda tudo de novo e vai indo, vai indo. Não é falta de conhecimento. A pessoa já estudou, a pessoa já viu o que está faltando. Isso é o quê? Algum padrão interno, de acordo com as vivências que a pessoa teve ao longo da vida, que fez com que ela colocasse, às vezes, um bloqueio de que ela não pode emagrecer, porque se ela for magra, vai acontecer isso, e vai dar problema, entendeu? A coisa é muito mais profunda do que parece. E para poder identificar essas questões, é que eu desenvolvi essa terapia. Então, se você sente que já está na hora de olhar para dentro, né, de fazer uma reflexão e de se auto-observar, você manda um e-mail para mim. O e-mail é pensardiferente@gmail.com. Esse diferente é com 2 Fs. pensardiferente@gmail.com. Lá no assunto você coloca terapia tarológica e no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. Que aí eu entro em contato em você para a gente poder dar as orientações aí para iniciar o trabalho, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Agradeço aí pela sua audiência, você que está me vendo aí no YouTube ou está ouvindo isso na forma de podcast. Eu agradeço por você estar aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado.